Bom, passados aqui pelos destaques, vamos falar do primeiro tema do dia para a gente entender as prévias operacionais das incorporadoras. E ao meu lado aqui já está Caio Araújo. Obrigada pela participação, Caio. Fala, Paula. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Vamos lá, terminar a semana, né? Porque a gente tem visto, já falei aqui, né? A gente tem já começo de temporada de resultados esse mês. Mal terminamos a outra, já vamos começar, né? Mais importante, né, para essa divulgação desses resultados são as prévias operacionais das incorporadoras. Muitas já soltaram. Queria que você comentasse aqui pra gente o que saiu aí, qual a sua avaliação, o que você pode falar dessas prévias operacionais do primeiro trimestre. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é comentar um pouquinho sobre a dinâmica de mercado, né? Porque independente dos números, né, antes de a gente passar diretamente dos números, a gente vê uma pressão macro muito grande nas cotações das empresas. E pelo fato do mercado imobiliário ser bastante cíclico e muito sensível a juros, especialmente o juro longo, a gente teve sim uma queda nas cotações generalizadas nas incorporadoras nos últimos dias. Mas isso não significa que os resultados têm vindo ruins. Pelo contrário, assim, as prévias elas são boas porque elas indicam de fato a performance de vendas, de lançamentos das empresas no primeiro trimestre. As DREs, né, os resultados, eles refletem números mais antigos, vamos dizer assim. Então as prévias são muito boas. E na nossa visão, muito boas para ver a performance operacional atual. Então, nosso conceito hoje, temos perspectivas positivas, principalmente para o setor de baixa renda, né, a classe econômica. A gente tem visto esses movimentos do governo já desde a época ali do Bolsonaro, que voltaram para moradias de classe econômica, Minha Casa Minha Vida, e isso tem surtido efeito e as incorporadoras em si têm aproveitado e executado muito bem isso. Então eu vou falar mais para frente, mas a gente teve algumas empresas superando as estimativas de mercado, como a gente já notava em alguns balanços, né? E no caso dos segmentos mais tradicionais, de média e alta renda, ali a gente tem um pouco mais de oscilação dentro dos números, dado que o cenário de juro ainda ele é impeditivo para novos financiamentos, você também tem uma disputa de terrenos um pouquinho mais acirrada e os preços ainda não avançaram muito. Mas a gente também tem pontos a favor para falar sobre eles também. Já puxando esse assunto, então, o que você pode destacar das empresas aí, puxando para esses dois segmentos? Tá, começando pela classe econômica, que é o grande destaque, né? Acho que fala sobre o mais recente, saiu Direcional ontem, então Direcional, acho que todo mundo elogiou, porque, de fato, você teve um ritmo de vendas muito acima do que o mercado esperava, apesar dos lançamentos ainda um pouco abaixo do que a gente mesmo esperava, assim, nas nossas contas ali no Lápis, mas as vendas foram muito boas. Então, se você olhar o indicador de venda sobre oferta, né, que é um clássico do mercado de corporações, ele veio 22%. A gente tinha 20%, o management estava guiando para 20%. Então, superou as estimativas. Hoje, como o mercado como um todo está meio negativo, acho que a empresa até está se destacando um pouquinho em relação às outras incorporadoras, mas não teve um grande reflexo. Na nossa visão, independente desse curto prazo aí nebuloso, a gente tem boas estimativas aí para esses resultados da empresa, muito em função desse cenário favorável para vendas, né? A gente vê um aumento de quase 60% nas vendas em algumas linhas da empresa. A marca Riva, que é voltada até para a média renda, também se destacando nesse primeiro trimestre. Então está tudo muito favorável para a companhia, mesmo em margem, que ainda não saiu, mas deve sair de um número interessante aí para o resultado. Cury também foi muito bem, mesmo nesse indicador aí de vendas sobre oferta, na casa de 47%. Nossa, é diferente o modelo de negócio de Cury, mas 47% é muito bom. A empresa super sólida também, ela negocia um preço um pouquinho mais caro que Direcional, mas tem entregado resultados muito bons. Então é outra que a gente destaca como positivo para esse setor do que a gente acompanha. E no médio e alta renda, ali é um pouco mais sensível. Acho que a gente costuma falar que Cyrela está competindo com ela mesma nos últimos resultados, porque ninguém está chegando tão próximo do que ela tem entregado nos últimos trimestres. Então, ainda assim, ela conseguiu superar de novo nesse primeiro trimestre, crescimento de quase 40% de vendas na comparação anual e um VSO lá de novo trazendo esse indicador de 53%, que é o maior desde o quarto trimestre de 22. Então, isso tudo somado
traz também boas perspectivas para a empresa, que tem aí competido com seus próprios resultados, que tem vindo já muito bons. Caio, a gente sempre fala aqui de avaliar, né? Quando a gente fala de avaliação de empresas, claro, nunca olhar muito aí para o curtíssimo prazo, né? Como você bem falou, o macro está pesando bastante para as ações aqui. Então, só para a gente, né, reforçando aqui, então, olhar para essas ações não pensando agora, mas quando você fala aí de perspectivas, não levar tanto em consideração agora, mas mais lá para frente, tendo em vista a queda da Selic, que né, a gente viu ali uma certa redução das expectativas, mas continua, então, essa perspectiva positiva, principalmente para essas que você comentou, né? Eu olharia para o curto prazo como um bom ponto de entrada para algumas delas, sabe? Acho que isso seria uma ótica interessante. A gente tem a perspectiva de resultados, especificamente, bem interessante para direcional. Acho que direcional, ela já está muito... O mercado como um todo gosta da ação, mas a gente tem até algumas estimativas acima do consenso de mercado. Então, acho que ela pode surpreender, tanto em lucro quanto em, eventualmente, dividendos, que acho que é um ponto interessante que o pessoal gosta, principalmente em mercado imobiliário. Acho interessante ter esse retorno de capital via dividendos. Cury também um cenário semelhante, talvez com uma estimativa aí mais próxima do que o mercado tem hoje, mas também tem mais previsibilidade para essa entrega de dividendo, por exemplo. Então, essas duas empresas, principalmente, é o que eu vejo aí como no radar aí de entrada interessante. Mas como você falou, Paulo, o cenário macroeconômico está contaminando a Bolsa como um todo, com exceção das próprias commodities, você citou no início. Então, há uma volatilidade um pouco maior nesse curtíssimo prazo, é o que a gente está sentindo na pele. É isso mesmo. E falando, né, mudando um pouco de assunto, mas claro, continuando nas incorporadoras, porque a gente vê, né, além desses programas habitacionais, saíram, na verdade, o governo planeja novas medidas de estímulo ao setor imobiliário, né? Ali diminuir o compulsório da poupança, que os bancos têm ali um obrigatório, para de repente liberar um pouco para facilitar ali o financiamento, e também os bancos venderem suas carteiras no mercado, mais ou menos como acontece ali com de crédito, quando você vai comprar ali um automóvel, né? Mais ou menos nesse esquema. Isso então, né, a gente falou, você citou, ressaltou, né, vamos dizer assim, esse setor de baixa renda. Pensando nisso, né, mais estímulos, então isso aí fica comprovado que essas escolhas, né, se mostraram acertadas, tende ainda a se beneficiar ainda mais de novas medidas, é isso mesmo? É muito interessante, esses dois pontos são muito interessantes. A Brainc, né, que é a responsável muitas vezes pela participação, né, no governo, ou vamos dizer assim, a opinião em relação aos órgãos públicos sobre esses pontos, tem reforçado bastante essas duas medidas. A primeira tende a facilitar um pouco o funding do setor, né? A gente vê o FGTS, a poupança, com certos sinais de esgotamento em alguns pontos, então você ter uma liberação de recursos é muito interessante para a permanência das fontes de financiamento. E no segundo caso também, isso deveria favorecer bastante, principalmente a parte de baixa renda, que é onde a Caixa atua mais, então você poder revender carteiras de crédito da Caixa, acho que tem uma opcionalidade bem interessante no ponto de vista de segmento como um todo. E aí não inclui só a direcional e Cury, mas as outras também acho que capturariam bastante valor nesse sentido, porque mais do que uma perspectiva de curto prazo, isso simboliza um alívio de riscos em determinadas circunstâncias, porque o setor ele tem sido sólidos os resultados, mas no longo prazo a gente sabe que estímulos do governo são eventualmente temporários, então não necessariamente você consegue carregar esses sólidos resultados lá na frente. Com uma renovação muitas vezes das modalidades de negócio, especialmente no financiamento, eu acho que faz bastante sentido você ter um olhar mais atento na perspectiva de comprador para segmento aí de classe econômica, direcional e Cury como destaque. Perfeito. Então, só para reforçar, para a gente ir finalizando, as suas recomendações, já pensando aí na temporada de resultados, você falou de Cury, direcional e Cyrela. Continuam essas recomendações, então, como oportunidades neste momento? Continuam. Acho que para ser o mais fresh possível, direcional como destaque, porque hoje negociar um valuation interessante, 7,5 vezes lucro para 2024,
com potencial de dividendo, como eu falei, ali na casa de 5% a quem sabe 8% de dividendo. Então, para a gente faz sentido e tende aí a ser uma ótima opção para 2024, em termos de incorporadoras. Perfeito, Caio. Obrigada pela participação nessa sexta-feira aqui. Bom final de semana para você. Valeu, pessoal. Valeu, Paulo. Um abraço.